Oi, gente, eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de análise de dados, mas mudando um pouquinho o que a gente tem feito. Quem acompanha a série sabe que eu fiz muitos vídeos sobre análise dos microdados do Enem, e hoje a gente vai continuar falando de Enem, mas de uma forma diferente. Eu vou aproveitar que a prova do Enem está rolando hoje é o segundo dia das provas de exatas, né? E eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para pegar dados do Twitter. Então, hoje, como está rolando a prova, tem muita gente falando do Enem no Twitter e é um bom momento para a gente poder fazer essa análise. Bom, então para começar, a gente precisa fazer uma configuração do nosso ambiente, porque existem coisas que a gente não fez até aqui e que a gente vai precisar. Então, a primeira coisa é que a gente precisa instalar um novo pacote, que é o TwePy. Essa aqui é a página de documentação do TwePy. A gente vai usar ela mais para frente. Bom, mas além de instalar o pacote, a gente precisa fazer uma conta de desenvolvedor no Twitter. O que isso significa? O Twitter ele disponibiliza uma API em que você pode fazer requisições. Mas para isso você precisa ter uma credencial, você precisa ter sido aprovado, né, pelo Twitter para poder fazer essas requisições. E basicamente o objetivo disso é que se evite que robôs fiquem explorando a API do Twitter. E por causa disso, eles têm tido um cuidado cada vez mais rigoroso com esse tipo de coisa. E é por isso que, em geral, as APIs precisam de um credenciamento. Você precisa ser autorizado para fazer requisições a elas. Para fazer sua conta de desenvolvedor no Twitter, você precisa acessar esse site, developer.twitter.com, e você vai se deparar com essa página, em que você pode entrar. Se você já tiver uma conta do Twitter, você entra com a sua própria conta do Twitter e uma vez que você logou, você tem que aplicar para essa conta de desenvolvedor. É como se o seu login, que já é de um usuário do Twitter, fosse ganhar um novo status dentro da base do Twitter de desenvolvedor. Isso significa que você vai poder passar a acessar a API. Portanto, se você não tem uma conta no Twitter, você vai ter que criar uma e aí logar nesse espaço de desenvolvedor e fazer a sua aplicação. Quando você clica em aplicar, você chega nessa página aqui, em que ele te diz para você fazer essa aplicação. Então, a primeira pergunta que ele faz aqui é: qual é a razão principal para qual quer utilizar as ferramentas de desenvolvedor do Twitter? E aí aqui ele te pergunta se você quer fazer isso para fins profissionais, por hobby, se você quer criar robô, por exemplo, para explorar a API simplesmente por hobby, se você quer fazer isso para fins acadêmicos, então você está fazendo uma pesquisa, está ensinando, você é um estudante, e outras aplicações. Eu vou colocar aqui então que eu vou utilizar para fins acadêmicos, ensinando, que é o que eu estou fazendo aqui para vocês. Bom, depois que a gente preenche uma série de perguntas, ele nos mostra o termo de acordo, né, desenvolvedor, e aqui é legal que a gente leia com atenção. Uma vez que você leu, é só submeter a sua aplicação. E depois de todo esse processo, eles me enviaram um e-mail para eu confirmar que o meu e-mail é realmente válido, e aí eu consigo acessar o que ele chama aqui de dashboard de apps para acessar a API. Bom, e ele exige que você crie um app, pessoal. Inclusive está explicando aqui do lado, justamente para você poder ter uma autenticação para acessar a API. Em geral, para cada aplicação que você vai fazer com um determinado fim, você vai criar um app diferente. Isso faz com que você possa gerenciar apps e autorizações da melhor maneira e ao que o Twitter recomenda e, na verdade, exige. Depois que eu concluo esse processo, eu tenho que gerar, então, os tokens para acessar essa API. E os tokens, eles são, na verdade, uma chave de verificação. Então, uma vez que eu for utilizá-la no código, que eu vou fazer uma requisição para a API do Twitter, eu vou passar esse token, essa chave, e aí o Twitter vai me reconhecer. E assim, essa parte inicial ela é bem burocrática mesmo, e como eu falei, isso é porque o Twitter é bastante rigoroso com o uso dos seus dados, e isso é até importante para os próprios usuários que usam a rede. Eles confiam no Twitter de que esses dados não vão ser mal utilizados, e é por isso que o Twitter é tão rigoroso na hora de deixar você acessar. Mas agora vamos para o que interessa. Então eu vou abrir aqui o meu notebook. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é importar o pacote TwePy que a gente já instalou. Além dele, eu vou importar também o pacote Pandas, que a gente vai usar mais pra frente, que a gente já está cansado de utilizar aqui. Uma vez que eu importei o pacote, eu vou ler as minhas chaves de acesso à API do Twitter. E aqui é legal mostrar que esse código aqui, o que eu estou fazendo nele é:
Eu estou lendo as informações que eu salvei num arquivo, onde tem os meus tokens de acesso à API, que eu não vou mostrar para vocês, porque as chaves são secretas. Se você não tem a prática de usar arquivos, aqui você pode revisar ou aprender como é que se faz, mas se você ainda tiver dúvida, você pode assistir o vídeo que o Alisson fez já aqui no canal há um tempo, mostrando como ler arquivos em Python. O que eu estou fazendo aqui é dizendo para ele: abra esse arquivo como se fosse essa variável aqui, então estou dando um nome para o meu arquivo e estou lendo linha a linha. E esse strip aqui é para eu eliminar do final de cada linha esse caractere /n. Para quem não sabe, /n é um caractere de nova linha e como no meu arquivo eu botei chave, dei enter, cada um desses enter que eu dei no arquivo é uma nova linha e eu preciso remover esse caractere porque ele não faz parte da minha chave. E para testar se o pacote está funcionando, né, se meu acesso à API está funcionando, eu vou usar um código que tem, inclusive na documentação do TweetPy, é o primeiro código que ele oferece, que é para a gente ler os primeiros tweets da timeline do usuário, no caso o usuário sou eu que estou acessando a API. Basicamente, então, eu tenho que rodar esse código aqui de autenticação, pedir para ler os public tweets da minha timeline, home timeline, e uma vez que eu tenho os public tweets, eu vou ler os tweets que estão nessa variável aqui que eu criei. Então aqui ele me mostra os principais tweets que estão aparecendo pra mim. Tem bastante coisa de política, né? A gente sabe que o Twitter tem bastante coisa sobre isso. E aí eu quero aproveitar também para mostrar pra vocês qual que é o formato desse tweet, né? Porque aqui eu tô fazendo tweet.text, que é um atributo dele. Mas o tweet, na verdade, ele tem uma série de atributos. Eu vou mostrar aqui, ó. Inclusive fica um pouco difícil de ler assim, mas eu vou acessar só a parte JSON dele. JSON é esse cara aqui. Para quem não sabe, JSON é um formato de arquivo que tem justamente esse padrão. É como se fosse um dicionário, né? Que tem uma chave e um atributo, né? Uma chave e um item. E aí aqui, então, cada tweet tem essa série de atributos, incluindo o texto, que foi o cara que eu pedi para ler aqui em cima. Então a gente vê que tem vários atributos mesmo. Bom, e o que eu quero mostrar aqui para vocês é como a gente pode extrair uma quantidade determinada de tweets de um determinado tema ou tópico que a gente quer procurar, armazenar isso no data frame, exportar isso, por exemplo, como um arquivo CSV, ou, por exemplo, utilizar esse data frame para fazer análise sobre esses tweets. E para pegar uma quantidade de tweets, fazendo uma busca, né, sobre um determinado tópico, a entidade que a gente tem que utilizar do pacote TweetPy se chama cursor. Eu vou abrir a documentação aqui. Então aqui a gente tem esse cursor tutorial, que basicamente mostra como que a gente pode fazer para acessar uma quantidade de tweets. Bom, então, esse entidade cursor do TweetPy é a entidade que a gente utiliza para fazer as buscas na API do Twitter. E o que a gente tem que passar para ele é um método e os parâmetros que a gente quer. E aí pode ficar um pouco confuso, mas eu espero que você tente abstrair essa informação. O cursor, ele vai ser uma forma da gente operar mesmo entre os diversos itens da API do Twitter. E aí, quando a gente passa esse API.search, a gente está dizendo para ele utilizar esse método aqui da API. Inclusive, eu vou mostrar para você onde é que esse método tá. Esse aqui, então, é um método que a gente passa para ele lá. E a gente passa também os parâmetros que o cursor vai utilizar ao ficar chamando esse método. Então, na verdade, esse cursor, ele vai rodar algumas vezes esse método search utilizando esses parâmetros até ele conseguir o número de itens que a gente especificar aqui. Eu vou começar especificando um número menor para a gente ver como é que ele vai funcionar. E aí, então, aqui você vê que eu já coloquei esse search words, mas o que eu quero passar para ele buscar é apenas a hashtag Enem. Eu vou passar para ele apenas, então, esse termo que eu quero que ele busque, hashtag Enem, e ele vai buscar dos tweets mais atuais até os mais antigos, até completar o número de itens que eu passar para ele. E aí aqui a gente pode justamente fazer a mesma coisa que a gente tinha feito antes e imprimir a informação do tweet. Inclusive, eu posso chegar aqui e pedir para ele botar também a data do tweet. E aí você vê que ele está mostrando vários tweets repetidos, porque eles são, na verdade, retweets. E aí a gente tem uma forma de filtrar esses retweets, porque a gente não quer ficar pegando a mesma informação várias vezes, certo? Basicamente, a gente tem que adicionar aqui na query, né, que a gente chama, que é a informação que a gente manda ele buscar, a gente tem que adicionar essa informação aqui, filter retweets. E se a gente rodar isso de novo, inclusive eu vou renomear essa variável para não ficar confusa, porque isso aqui não são só as palavras que eu quero buscar. Isso aqui, na verdade, é uma query de busca. E vou rodar de novo para a gente ver como é que fica sem os retweets. Pronto.
Agora sim, a gente tem mais variações de tweets aqui, certo? E aí, pessoal, é bom frisar que esse cursor, ele é dinâmico, vamos dizer assim. Ele, na verdade, ele é acessado apenas quando você chama esse objeto aqui, que é o tal do cursor, né? Ele só vai rodar esse código e chamar essa busca com essa query uma vez que eu usar esse objeto aqui, né? Essa variável que eu criei. Inclusive, eu vou renomear ela para ficar mais claro também, porque isso faz mais sentido. Então, eu chamo o cursor e cada vez que eu chamo ele, limitado ao número de itens que eu criei, ele vai lá e vai buscar a informação. E é por isso que, se eu rodar aqui mais uma vez, a informação que vai vir ela vai ser diferente, porque passou mais tempo e criou-se novos tweets. Vamos fazer esse teste? Olha que interessante, foi justamente o que eu falei. Agora eu rodei de novo exatamente o mesmo código e vieram outros tweets, porque cada vez que eu chamo esse cursor de tweets, ele faz a busca em tempo real. E por isso que é legal, então, a gente fazer o próximo passo, que é armazenar os tweets que a gente está encontrando usando esse cursor. Para isso, eu vou fazer alguns passos aqui. A primeira coisa é a gente pensar o que a gente quer armazenar a respeito do tweet. Então a gente vai lá, volta na estrutura do tweet e observa que ele tem uma série de chaves aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas chaves principais dele aqui, que a gente chama de chaves do primeiro nível no JSON, que se você observar, ele vai recuando aqui, e essas vão sendo chaves de outros níveis, mas eu vou pegar só as chaves de primeiro nível, e vou pegar a informação dessas chaves e vou armazenar. Como eu vou fazer isso? Então, eu tenho esse tweet underline JSON, e aí pra gente relembrar, quem é esse cara? Ele é um tweet retornado pela API. Quando eu faço underline JSON, eu pego só esse atributo aqui, segundo dele. E quando eu faço esse cara ponto chaves, o Python me retorna justamente as principais chaves dele. Legal. E eu vou usar esse cara aqui para criar um novo dicionário. E vai ser nesse novo dicionário que eu vou ir adicionando as informações do tweet que o cursor for me devolvendo. Eu vou então criar uma variável que vai se chamar twkeys, que vai pegar as informações daquele tweet.json.keys, que nem eu fiz ali em cima. Pronto, eu tenho essas chaves. E eu vou criar um tweet_dict vazio primeiro, então um dicionário vazio, e vou dizer para ele que ele vai ter as chaves que eu determinei aqui em cima. Então eu consigo fazer isso, olha que legal. E aqui ele cria para mim esse dicionário que é vazio, mas ele já tem essas chaves aqui. Legal, e agora eu vou pegar esse código aqui, só que ao invés de imprimir as informações, eu vou adicionar justamente no meu dicionário que eu vou criar aqui. Aqui, pessoal, só fazendo uma correção, eu tinha feito isso aqui, só que na verdade eu tenho que atribuir isso ao nosso dicionário. Aí sim, a gente vai ter o nosso dicionário com aquela estrutura lá, beleza? Então, continuando. O que eu vou fazer? Eu vou usar o cursor, eu vou pedir para ele 2000 itens. E aí, quando eu for iterar sobre os elementos do cursor, então ele vai ir recuperando os tweets. Só deixa eu copiar aqui para baixo mais uma coisa. Esse cara aqui. Pronto. Então, esse cara, conforme ele for recuperando os tweets, ele vai armazenando no nosso dicionário. Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou andar pelas chaves do nosso dicionário e para cada uma das chaves eu vou falar para ele o seguinte. Adicione a minha chave a informação que está no tweet, no atributo equivalente à chave. E aí, para que a gente entenda, eu vou sim imprimir para vocês poderem ver o que está acontecendo aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou imprimir aqui assim. Vou imprimir aqui, esse cara aqui também. Isso daqui, pessoal, é uma forma de formatar uma string e imprimir ela na tela. Basicamente, esse cara aqui vai ser substituído pelos atributos que eu estou passando. Mas isso não é o mais importante agora. O mais importante é a gente conseguir rodar esse código aqui. Então, eu vou rodar. Aí, pessoal, ele me deu um erro aqui, falando que eu não posso fazer o que eu quero fazer com esse status object. E aí, o que isso quer dizer? Quando ele me retorna um tweet, ele vem nesse formato aqui, como eu já mostrei, que vem com status e um underline JSON. E o que eu quero acessar, na verdade, é o underline JSON. Então, eu tenho que adicionar aqui, pessoal, o underline JSON, quando eu for usar ele. Eu tive que adaptar o código
e adicionar algumas informações que eu vou ter que explicar para vocês agora. Bom, isso aqui, caso vocês nunca tenham visto, se chama captura de exceções em Python. Isso serve para capturar erros no seu código e fazer alguma coisa com essa informação. Então, não necessariamente porque o Python lançou uma exceção, como a gente costuma chamar, o seu código está errado. Você pode prever isso. Ao invés de seu código quebrar, ele vai fazer alguma coisa com isso. E o que aconteceu? Existem alguns tweets que não tem todas essas chaves aqui que a gente adicionou. E aí, quando eu tentava fazer isso aqui, ó, adicionar o tweet, recuperar ele com a chave, o código quebrava. Então, o que eu fiz? Eu criei uma forma de identificar que está dando esse erro, que se chama key error, que é o erro de chave, e eu dei a informação de vazio para esse cara. Então, ao invés de o meu código quebrar, ele vai simplesmente dizer, esse cara não existe, e adicionar. E aqui ele está imprimindo tudo que foi pedido. Só que o que acontece? Eu pedi aqui um total de 2.000 itens, e isso demora um tempo. Então, inclusive, eu não recomendo que vocês peguem um número tão grande, e eu vou diminuir aqui e vou rodar de novo para que a gente possa continuar o nosso estudo, né, e criar o nosso data frame finalmente. E aí também, para terminar de explicar, o que eu faço aqui eu adiciono ao valor equivalente à chave. Então, o que vai acontecer? Para cada chave do meu dicionário, eu vou ter uma lista de valores equivalentes, que vai ser cada um correspondente a um tweet. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um append, então eu estou agregando àquela lista que já estava lá uma nova informação. Eu vou rodar aqui de novo, como eu expliquei para vocês, com 100 itens, para ser um pouco mais rápido. Eu recomendo que você também não coloque aí números muito grandes, certo? E aí, uma vez que eu consegui meu dicionário, pessoal, eu finalmente vou conseguir criar o meu data frame a partir dele. E aqui, para isso, basta eu fazer isso aqui. Bom, pessoal, olha que legal. Eu tenho aqui, então, o meu data frame dos tweets. Se eu fizer, por exemplo, devtweets.text, eu tenho aqui o total que eu pedi. E aí eu pedi lá para ele me retornar apenas 100 tweets, porque, como eu falei, eu queria encurtar o tempo aqui para rodar, mas pode ser mais. E aí depende, enfim, do tempo que você vai dedicar para isso. Eu vou fazer um teste aqui mais uma vez, com um número um pouquinho maior, para ver se fica legal. Bom, pessoal, e aí finalmente eu consegui aqui exportar 1.000 itens. Demorou um tempinho legal aqui, então por isso mesmo eu vou disponibilizar para vocês esses dados aqui em forma de CSV. E eu vou colocar o link aqui na descrição, para que nos próximos vídeos a gente possa utilizar esse data frame que eu gerei para fazer algumas análises. Basicamente, para exportar para CSV, eu usei aquele código que eu já expliquei num vídeo anterior aqui do canal, então se você não viu e tem dúvida, vai lá assistir. Eu espero que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre como a gente pega dados do Twitter. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha com alguém se fizer sentido. Muito obrigada e até a próxima!